99.4 FM. A ler e a contar, vamos encantar. Não perca o novo programa às terças-feiras, a partir das 15h30, na Rádio Voz do Douro. Aceite o desafio e junte-se a nós. Bem-vindos a mais uma semana e um novo programa. Embarque nesta viagem com novas leituras. Assista desse lado ao programa A Ler e a Contar, Vamos Encantar, uma parceria com o agrupamento de escolas de São João da Pesqueira e a Rádio Voz do Douro. Eu sou a professora Fátima Rodrigues e vou ler um texto criado pelos alunos do Centro Escolar de Paredes da Beira para participação no concurso Histórias de Ajudares de 2020. O mistério da destruição da Casa do Castor. Na primavera, o Castor Raminhos andava a recolher pauzinhos junto ao rio na grande floresta. O Castor era muito trabalhador e estava empenhado na construção da sua casa no rio com pauzinhos de madeira. Mas certo dia, o Raminhos apercebeu-se que uma parte da construção estava destruída. Ele ficou muito irritado e aborrecido com os outros animais da floresta. Então, por isso, eles afastaram-se. Passaram-se vários dias e a construção continuava a ser destruída durante a noite. O Castor pensou e decidiu investigar, transformando-se em detetive para descobrir o culpado. Em primeiro lugar, escondeu-se numa raiz de uma árvore enorme que estava perto do rio e, em seguida, colocou pirilampos na construção. Numa noite, viu uma águia negra a destruir a sua construção. Aflito, pediu ajuda aos peixes-balão e eles todos juntos fizeram um repuxo enorme que assustou e afugentou a águia, que ainda tentou lutar, mas não conseguiu. Depois daquele grande desafio, o Castor Raminhos agradeceu aos peixes-balão pela sua coragem e entreajuda. Pediu desculpa aos outros animais da floresta por ter sido tão injusto com eles e chegou a uma grande conclusão. Quando os animais se unem, são mais fortes. E os verdadeiros amigos ajudam-se sempre. Como dizia o avô do Castor Raminhos, a união faz a força e o verdadeiro amigo está sempre presente. A Diana, do 8º B, vai ler O Segredo do Sol e da Lua. O segredo do Sol e da Lua. Todos os dias o Sol acordava à mesma hora. A hora em que todos os dias a Lua ia dormir. Quando a Lua acordava, já o Sol estava-se a deitar. Mas a Lua tinha um sonho, queria conhecer o Sol. Mas um dia decidiu acordar mais cedo para ir ter com o Sol e convidá-lo para passearem os dois. Levantou-se de manhãzinha e decidiu pelo céu à procura do Sol. E foi então que na terra tudo ficou escuro, muito escuro. As pessoas corriam de um lado para o outro, sem perceber o que estavam a acontecer, e só diziam: mas que grande confusão! As luzes da rua acenderam-se. Os condutores ligaram os faróis e só diziam: mas que grande confusão! As lojas, assim que abriram as portas, voltaram a fechá-lo. E a Dona Rosa queria comprar um pão, só dizia: mas que grande confusão! O Sr. António, que tinha acabado de chegar ao emprego, vestiu o casaco e saiu apressado. Tinha que ir buscar o João. Pelo caminho só dizia: mas que grande confusão. O João, que estava na escola, só teve tempo de escrever a data e o nome do seu caderno diário. Enquanto voltaram para casa, o João só dizia: mas que grande confusão. O gato, um gato muito grande, mas conhecido por Gato Gantão, não percebia o que estava a fazer nesta história. Mas que grande confusão. Até as estrelas apareceram no céu. Que horas são? Perguntava uma estrela pequena, enquanto dizia: mas que grande confusão.
Entanto, o sol e a lua passavam tranquilamente de mãos dadas. Quando por acaso a lua olhou para baixo e viu o que estava a acontecer, ficou muito aflita. Pediu ao sol para espreitar e também ele ficou aflito. Entanto, se despediram à pressa e a lua segredou qual coisa ao ouvido do sol. Desapareceram no céu. A partir desse dia, o sol e a lua só se encontravam quando a lua ficava magrinha. Quem ficou muito feliz por voltar tudo ao normal foi o gato, aquele que era conhecido por gatão. É que não sabia que estava a fazer nesta história. Querem conhecer a verdadeira história do gato e do gatão, poeta e profissão? Então não perca o próximo livro. O Diogo, a Margarida e a Matilde, do 7º C, vão ler o poema de Miguel Torga, Segredo. Sei um ninho e o ninho tem um ovo. E o ovo redondinho. Tem lá dentro um passarinho. Novo. Mas acusa-me de tentar. Nem eu tiro nem eu ensino. Quero ser um bom menino. E aguardar este segredo comigo. E ter depois um amigo. Que faça o pino a voar. Eu sou a Inês e hoje vou ler um excerto da Fada Oriana, de Sofia de Melbrenner. Fadas boas e fadas más. Há duas espécies de fadas, as fadas boas e as fadas más. As fadas boas fazem coisas boas e as fadas más fazem coisas más. As fadas boas regam as flores com orvalho, acendem o lume aos velhos, seguram pelo ouvido as crianças que vão cair ao rio, encantam os jardins, dançam no ar, inventam sonhos e, à noite, põem moedas de ouro dentro dos sapatos dos pobres. As fadas más fazem secar as fontes, apagam a fogueira dos pastores, rasgam a roupa que está ao sol a secar, desencantam os jardins, arreliam as crianças, atormentam os animais e roubam o dinheiro dos pobres. Quando uma fada boa vê uma árvore morta, com os ramos secos e sem folhas, toca-lhe com uma varinha de condão e, nos mesmos instantes, as árvores cobrem-se de folhas, de flores e de frutos e de pássaros a cantar. Quando uma fada má vê uma árvore cheia de folhas, de flores, de frutos e de pássaros a cantar, tocam-lhe com uma varinha mágica de mau fado e, no mesmo instante, um vento gelado arranca as folhas, os frutos apoderam as flores, murcham e os pássaros caem mortos no chão. Era uma vez uma fada chamada Oriana. Era uma fada boa e era muito bonita. Vivia livre, alegre e feliz, dançando nos campos, nos montes, nos bosques, nos jardins e nas praias. Um dia a rainha das fadas chamou-lhe e disse-lhe: Oriana, vem comigo. E voaram as duas por cima de planícies, lagos e montanhas, até chegarem a um país onde havia uma grande floresta. O Martim, a Micaela e o Rodrigo, do 5º ano, turma C, e a Maria Sequeira, do 9º ano, turma B, vão ler A Lebre e a Tartaruga, uma fábula de Esopo. Numa bela manhã de primavera, os animais do bosque encontravam-se reunidos debaixo do carvalho grande. Falava-se de tudo e de nada, apenas para passar o tempo. Mas como acontece frequentemente, quando não se tem nada para fazer, aquela conversa foi-se transformando aos poucos numa acalorada discussão. Foi assim que tudo se passou. Gertrudes, a lebre levantou a pata direita e, olhando-a distraidamente, comentou: Agora já está mesmo curada da picada daquele espinho. Vejam só que na semana passada quase não conseguia correr. Até parecia uma tartaruga. Uma tartaruga? Perguntou Penélope, a tartaruga espreitando para fora da sua carapaça castanha. Que temos nós tartarugas com a tua ferida? Sim, uma tartaruga. Repetiu a lebre. Não me quererás dizer que vocês tartarugas também correm, pois não? Nem sequer sabem andar. Praticamente não têm pernas. Que insolente! Replicou Penélope ressentida. Vê bem se não tenho pernas. Ficou as patas anteriores numa grande pedra coberta de musgo, levantou o mais que podia o rabo e esticou as patas traseiras e fez com que saíssem completamente da carapaça. Mas embora se tivesse esforçado muito, o resultado desse esforço foi tudo menos brilhante. Por isso, houve risada geral. Vá lá, Penélope, interveio o Teu e o veado. Admito que quase não tens pernas. Sim, sem pernas.
Enfim, uma partida da natureza. Acrescentou Gertrudes. Cuidado com a língua, rapaziada. Eu também me posso zangar. Entreveio o cutilo da serpente. Seja como for, mesmo não sendo uma campeã de velocidade, acho que me poderei sair muito bem e com muita dignidade numa corrida com qualquer um de vós, seus presunçosos. Continuou teimosamente a tartaruga. Vê se me apanhas. Cantarolou Gertrudes, saltitando-lhe em volta. Não, assim é muito simples. Num arranque não há dúvida que me ganhas. Eu entendo que uma verdadeira corrida é, por exemplo, a maratona. Vá lá, desafia-me. Penélope, desafia-me. Ouviste-me? Zombou Gertrudes, continuando a saltitar. Parece-me que a questão se pode resolver com uma bela corrida. Sentenciou Theo com uma sacudela dos seus extraordinários chifres. Eu, a raposa Rossella, aqui presente, e a serpente Clotilde, seremos o júri. O percurso poderá ser à volta ao pico solitário, seguindo a margem do ribeiro até à nascente. Acha-lo muito comprido, Penélope? Está muito bem. E a ti, Gertrudes, parece-te bem? O quê? Mas vocês devem estar malucos. Eu a competir com uma tartaruga? Perderam o juízo. Com certeza, meus amigos. Está bem, já que o querem, assim seja. Dito e feito, as duas concorrentes alinharam junto ao grande carvalho. Estão prontos? Partida! Gritou Theo. Penélope levantou lentamente uma pata e quando voltou a pousá-la no chão, já Gertrudes desaparecera na curva. Que ideia tão tola! Pensava a lebre enquanto corria. Pôr-me a correr a esta hora da manhã de estômago vazio, por causa daquela tartaruga maluca. Não é possível. Correu e saltou, entretanto, chegou ao meio-dia. Já devo ter um grande avanço sobre ela. Pensou Gertrudes. E estou tentada a parar para comer alguma coisa e dormir uma semeca. Assim saiu do caminho, aproximou-se da beira da valeta e começou algumas cenouras tenrinhas. Em seguida, embrulhou-se no matagal e ajudá-la pelo calor do sol primaveril e adormeceu profundamente. Quando acordou, era noite cerrada. O silêncio era absoluto e a lua permanecia, suspensa no céu, como se fosse uma enorme foice dourada. O coração começou a bater com força no peito de Gertrudes. Pobre de mim! Exclamou. Quanto tempo terá passado? Desde que não chegue muito tarde? E lançou-se em grande corrida, com as suas longas orelhas ao vento. Como era veloz! As árvores e os matagais redominham diante dos seus olhos. Saltava por cima de moites e de troncos caídos e corria, sem nunca olhar para o lado e retomar fulego. Chegou então ao pico, solitário circundou-o e, vendo-o ao fundo dos prados, retomou a corrida em direção ao Carvalho Grande. Mas o seu esforço foi inútil. Com o ouvido apurado, ouviu um eco de bramidos, de síbilos, de latidos festivos. Em seguida, distinguiu os perfis dos seus amigos e animais que gritavam frequentemente ao luar. Não faziam mais do que festejar a vitória de Penélope, que naquele preciso momento esgotava, mas feliz cortava a meta. Moral da história. Devagar se vai ao longe, ou seja, muitas vezes quem persevera no seu trabalho obtém melhores resultados do que quem, confiando nas suas capacidades naturais, se deixa levar pela preguiça. Os alunos do 4º ano da turma 9-4 da Escola Básica de São João da Pesqueira vão ler uma história da sua autoria com o início feito coletivamente. Era uma vez uma laranja que vivia num pomar. Essa laranja chamava-se Joaquina e era traquina. Um dia, o dono do pomar, chamado José, foi apanhar laranjas para o seu cesto e levou a Joaquina. Como era muito irrequieta, começou logo a falar com as outras laranjas. Amigas, hoje fomos apanhadas. O que irá o José fazer connosco? Certamente vamos terminar transformadas em sumo ou em bolo, disse a laranja maior do cesto. Bem, a primeira serás tu, disse a Joaquina. O que tu disseste? Eu tenho um nome, sabias? Qual? Fortuna. O meu nome é Zuba. Zuba. De repente, a laranja descasca-se e saiu um alienígena bem pequeno que lhes disse: Salvai-vos! Eu testemunhei coisas horríveis. Laranjas no liquidificador a ser sumo e os humanos a beber-me. Bolo com laranjas e eles a comer-me. É o fim! Disse uma laranja pequena. Calma, ainda temos tempo de fugir-me. Eu acho que não.
Enquanto elas falavam, o agricultor estava perto de casa. Bem, já que é assim, saltem do cesto. Mas antes, Zuba, vai buscar a nave espacial e quando nós cairmos, põe-no no chão levemente para não nos esborracharmos, disse a Joaquina. Claro! O Zuba foi buscar essa nave espacial e correu tudo certo. Mas o agricultor, quando viu o cesto vazio, começou a chorar. O que se passa? Disse a Joaquina ao agricultor. Desculpem, eu não consigo diferenciar laranjas sem vida e laranjas com vida. Então, ela foi chamar a sua amiga Cenoura e concordaram que se o agricultor não as levasse, ela curava-o. Então, a Cenoura foi buscar uns pozinhos e deitou no seu olho e curou-o. Daí em diante, a Joaquina, o agricultor, a Zuba e as laranjas com vida viveram felizes para sempre. O Sr. José ia à cidade comprar ingredientes para o seu bolo e sem querer caiu no monte e magoou-se. Quando a Joaquina ia a fugir, viu o agricultor todo dorido e magoado. Depois, a laranja Joaquina pegou no telemóvel dele, ligou para o 112 e disse onde estavam. Lá o encontraram e levaram-no para o hospital. As laranjas voltaram para o seu pomar, tristes com pena do Sr. José, mas felizes por terem escapado das mãos dele, que as ia transformar em sumo. Ele ficou curado, mas nunca mais foi apanhar laranjas. Por que dizes isso? Perguntou a Joaquina. Uma amiga minha já foi transformada em sumo e outra num bolo. Eu estava lá, mas consegui escapar e voltei para a laranjeira, respondeu ela. Agora já entendi, disse. Mas agora precisamos de sair daqui. E elas conseguiram escapar. Foram para a cidade, onde encontraram uma menina e perceberam-se que ela era muito simpática. Então resolveram falar com ela. Olá, como te chamas? Disseram todas. Olá, chamo-me Maria, disse ela. Nunca vi laranjas que falam. Mas todas as laranjas falam. Se calhar é porque estão no supermercado, têm produtos e morrem. Sim, pode ser, respondem em coro. Podemos ficar aqui a viver? Claro que sim, responde. Mas não nos podes comer. Está bem, está combinado. E todas as laranjas ficaram lá até apodrecerem. Entretanto, a laranja Joaquina e a laranja Josefina, que era a maior de todas, caíram. A Joaquina abaixou-se, mas a Josefina não, como era grande e rechonchuda, não se abaixou. Foram até à sua árvore, mas como eram pequeninas não conseguiram chegar lá em cima. Tentaram várias formas, mas nada. A laranja Josefina disse, Joaquina, vai buscar ajuda. Está bem, amiga. E lá foi. Procurou até não poder mais e encontrou mais 2 laranjas, o Asdrubal e o Mané. Eles foram até onde estavam a Josefina. Quando lá chegaram, estava ela montada no pinta-silvo do José. Como conseguiste? Disse a Joaquina. Foi fácil, eu depois conto. O pássaro foi levá-las à sua árvore e também era lá a casa dele. O Sr. José, quando voltou a casa, contou as laranjas. Em vez de 26, só tinha 22. Arrepiado disse, as minhas laranjas! Ninguém lhe respondeu e ele nem deu conta que as outras laranjas tinham fugido. É assim uma aventura na agricultura. As laranjas aflitas pularam da cesta, mas o José tinha ainda na cesta 11 laranjas idosas que não conseguiam pular. Joaquina aflita tentou apanhar a cesta, mas não conseguia. Então tentaram fazer uma escada humana, umas em cima das outras, mas nunca agarraram a cesta. De repente viram uma coisa no céu, era um super-herói, o Super Laranja. Tirou a cesta ao José, mas o José agarrou-a. Só que o Super Laranja era mais forte e puxou a cesta e pôs as velhinhas laranjas são salvas no chão. O José aprendeu a lição e nunca mais apanhou laranjas daquela laranjeira. Os alunos do Clube de Leitura do 6º ano de escolaridade vão ler a obra O Pedro Alecrim, o primeiro capítulo. Terminaram as aulas e começa a confusão. Parecemos carreiros de formigas a correr para dentro das caminhonetas, quase sempre velhas e a largar fumaradas de gasóleo queimado. Não há respeitinho por ninguém, como costuma dizer a Dona Judite. A contínua plantada à entrada da escola que dentro daquele cubículo faz-me lembrar um pássaro numa gaiola com telefone. O que importa é arranjar um lugar sentado. Quem não chega a tempo faz a viagem de regresso a casa de pé. O Luís nunca corre e é o último a chegar. Vem com muita calma porque sabe que tem sempre lugar nos bancos de trás. Há um grupinho que se encarrega de lhe marcar o assento. Muito alto,
sempre bem vestido, de cabelos compridos e encaracolados. O Luís pesa o dobro de mim e nunca está calado. Não sei onde aprendeu tantas anedotas e adivinhas, nem como consegue inventar tantas piadas. Em dias de provas de avaliação aparece sempre de gravatinha e cinto largo. A princípio era uma grande risota pelo assim encadernado. Havia piadas, mas o Luís não se aborrecia e avisava. Podem rir. Mais, muito mais. E eu muito. Mas fiquem sabendo que eu tenho muito respeitinho pelas avaliações. Não demorei muito tempo a descobrir a razão daquela estranha forma de vestir em dias de prova escrita. O Luís serve-se da gravata, do cinto e das mangas da camisa para colocar os copianços. Ontem começámos a rir quando a professora de português ameaçou se descobrisse alguém a copiar, o punha logo fora da sala e lhe dava um 0. E o Luís, o gordo Luís, com ar mais sério deste mundo. A setora, copiar? Nós, era o que faltava. A gente não sabe fazer dessas coisas. Ainda somos muito novinhos. Não gosto muito do Luís, porque um dia, já lá vão alguns meses, resolveu pôr toda a gente a rir na caminhonete, afirmando que eu andava ali por engano. Que o meu lugar era na escola primária, junto dos copinhos de leite, a fazer arrecadações sobre estações do ano. Não gostei nada da piada e cantei-lhe enervado tudo o que me veio à cabeça. Claro que levei uns chupapos, que nem doeram muito. Fiquei com o olho esquerdo inchado e 2 botões da camisa arrancados. Por acaso, uma camisa novinha a estrear. Quando entrei em casa, a minha mãe afligiu-se. Queria saber pormenores, mas eu não lhe disse nada. Então ela começou uma conversa que nunca mais terminava. A minha mãe, quando começava a barafustar, é assim como uma trovoada em abril. Fala, 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 fala e de repente calava-se. A partir desse dia nunca mais quis conversas com o Luís e nem me juntei ao grupinho que costuma acompanhá-lo. A Matilde, do 3º ano do Centro Escolar de São João da Pesqueira, vai ler o livro B de Bruno. Mãe, o que é um B? Pergunta ao Bruno. O B é a primeira letra de Bruno e de bom, responde a mãe, pegando um livro. Ouve bem. Mas o Bruno, entretanto, adormeceu. Enquanto o Bruno sonha, anãozinho, barbudo e bonacheiro, sussurra-lhe ao ouvido. Bom dia, Bruno. Chamo-me Baltazar. Queres visitar comigo o Bosque Encantado? Apresento do Bambi. Berto, diz o Baltazar. Bom dia, Bruno, diz o Berto. Sobe para o meu carrinho que eu te levo para conheceres a Doninha Bárbara. A Doninha Bárbara oferece um bombom bem grande ao Berto, que é muito guloso. Posso apanhar uma bola? Pergunta o Bruno. Basta pedires, responde o Baltazar. A Doninha Bárbara balança-se num ramo para as bolas caírem. Vamos brincar com a bola, propõe o Bruno. É bestial. O Bruno passa a bola ao Berto e este bate-lhe com força na direção de Bárbara. O Baltazar consegue interceptar a bola e chuta para o Bruno, que o para com os braços. E é minha, grita o Bruno, bloqueando a bola como um guarda-redes à baliza. Bravo, gritam os amigos, batendo palmas. És um verdadeiro campeão, diz o Baltazar. Mereces um prémio. Queres um bombom? Pergunta-lhe bondosamente o Baltazar. Ou uma banana, propõe a Bárbara. Que tal umas flores bonitas para a tua mãe, diz o Berto. Não, obrigado, responde o Bruno. Já sei o que a mamã prefere. Boa viagem, grita o Baltazar. Até breve, responde o Bruno. O Bruno acorda bem disposto e diz: Mamã, tenho uma prenda para ti. O que é? Pergunta a mãe. Muitos, muitos beijinhos. E antes de terminar, lembramos que hoje, dia 9 de fevereiro, celebra-se o Dia Internacional da Internet Segura, com o tema Juntos por uma Internet Melhor. Este Dia Mundial da Internet Segura comemora-se todos os anos em fevereiro com o objetivo de promover a utilização segura da internet por todas as pessoas, inclusive as crianças, que são bastante expostas a riscos nesta rede mundial de comunicação.
Qual a influência da internet nos hábitos de leitura? O objetivo é mostrar a importância da evolução das novas tecnologias no cotidiano de professores, alunos e outros, como prática pedagógica. Isso é necessário devido às mudanças impostas pelo mundo globalizando que impõe à sociedade o conhecimento das inovações tecnológicas que tem despertado no professor e aluno o interesse e a necessidade de envolvimento e de conhecê-las. O domínio da leitura não só leva a ler bem, significa também a aquisição de um instrumento vinculado à totalidade da vida cultural do leitor, que deve ver a leitura como um importante meio de informação, trabalho, instrução, prática e entretenimento. Este projeto surgiu da necessidade de se trabalhar a leitura desde o lar, pois acreditamos que uma ação de incentivo à leitura é mais forte quando atinge todos os membros da família. Formar leitores competentes não é mais um sonho impossível de se concretizar. Muito pelo contrário, ele está cada dia mais real. Motivar o prazer pela leitura não é uma das tarefas mais fáceis. Contudo, é uma das muito gratificantes que podem existir. Agora, sim, ficamos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana. Aceite o nosso desafio e participe no programa A Ler e a Contar. Vamos encantar! Rádio Voz do Douro, 99.4 FM, mais perto de si.